Amém? Vamos começar então nossa parte 2 do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. E no encontro passado nós fizemos o capítulo 1 e começamos a estudar as igrejas, as quais o Senhor Jesus, por meio de João, envia as suas cartas trazendo as devidas instruções e advertências para todas as igrejas, Nós vimos inicialmente a igreja de Éfeso, nós vimos a igreja de Esmirna e vimos a igreja de Pérgamo. Agora nós vamos dar continuidade às mensagens, às cartas enviadas às igrejas. Vamos orar primeiro. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos instrua, nos abra entendimento. Amém? Vou pedir para o pastor Humberto dirigir essa oração, por favor. Nós somos gratos a Ti, Deus, por estar aqui nessa manhã. Clamamos que o Teu Santo Espírito esteja nos envolvendo e te dizemos, Senhor, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Tudo que nós mais queremos, Senhor Deus, é Te conhecer. Tudo que nós mais queremos, Deus, é entrar no centro da Tua vontade, Pai. Cumprir e estar dentro do Teu propósito para nós. Que o Senhor abençoe, Deus, cada família, cada homem, cada mulher, cada vida, cada discípulo Teu aqui representado. E que o Senhor use a vida do apóstolo com poder, com graça, com sabedoria, Pai, para mostrar e para se revelar a Tua igreja. Senhor, assim oramos nessa manhã e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um aspecto interessante a ser observado é que cada igreja, cada carta direcionada às igrejas, ela abordava aspectos diretos sobre as características daquela igreja. E é interessante que as características das igrejas, elas estão assim muito relacionadas com a história daquela cidade e o povo, a característica do povo daquela cidade. Isso nos faz pensar uma coisa muito importante: o quanto o meio nos influencia, o quanto o meio acaba intervindo no nosso modo de ser, no nosso modo de viver, nosso estilo de vida, as nossas prioridades, enfim, aquilo que nós entendemos por mundo, E nós vamos observar que existe um paralelo muito direto entre essas condições de vida do povo daquela cidade e as características da própria igreja daquela cidade. Algumas vezes a igreja, aos olhos de Deus, a igreja se vendo de um jeito, mas Deus vendo ela de forma inversa. E às vezes a igreja se vendo, quando eu digo inversa, a igreja se vendo numa condição menor, por ela ser uma oposição à cultura que ela estava no meio. Então ela se sente menor, ela se sente fraca, ela se sente incapaz ou impotente diante de tudo aquilo que está na volta dela, mas ela é uma resistência. Aí vem Deus e diz: não, tu não é fraca, tu é forte, entende? Tu não é pobre, tu é rica. É o inverso. O contrário, obrigado. O contrário disso, nós vamos nos deparar com aquelas igrejas que ficaram assimiladas pelo meio. Elas são iguais ao meio que vive. Então ela se vê rica porque a cidade é rica, porque a cidade tem isso, porque o povo ali possui isso, aquilo outro. E Deus vem e confronta, diz: é o inverso, não é isso que tu está pensando que tu é o contrário, Por que é importante pensarmos assim? Porque isso não está longe de nós. Nós podemos ser uma igreja que está inserida no meio cultural e nós podemos, às vezes, inadvertidamente, estarmos assimilados pelo pensamento da nossa sociedade, pelos hábitos, pela cultura do nosso meio, e reproduzir os mesmos
defeitos, as mesmas debilidades, achando que estamos bem. Mas o oposto também é verdadeiro. Daqui a pouco nós somos um ponto de resistência, né? Que vai contra o sistema, contra os pensamentos, né? Andamos na chamada contracultura, e aí nos achamos menores, mais limitados, mas o olhar de Deus é o que importa para nós, não o quanto nós estamos agradando, né, o nosso entorno, mas o tanto que estamos agradando a Deus. Amém? Então, quis iniciar hoje com essa pequena introdução que vai, digamos assim, contemplar essas características das igrejas, né, na Ásia, lembrando que todas elas estão inseridas ali hoje nós chamamos Turquia, né? Naqueles tempos era chamado de Ásia Menor, mas todas elas ficam dentro do território da Turquia, ok? Tiatira, Apocalipse 2, dos versos 18 ao 29, nós vamos ler o texto. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Que tal esse reconhecimento do Senhor? Positivo ou negativo? Positivo, né? Tenho, porém, contra ti, aqui agora vem o senão, a advertência, a chamada de atenção. Em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, vamos lá. Primeiro, dar uma recapitulada aqui em cima do que ele fala sobre Tiatira, tá? O que se tinha lá de forte? Tinha o templo a Deus Sol, que é Apolo, né, pelos gregos, né, pela mitologia grega, um grande templo ao Deus Sol. E você sabe que o Deus Sol, ele foi sempre um grande ídolo em várias culturas, né? É um ídolo que permeou muitas culturas, desde os egípcios antigos, né? Deus Sol, ele sempre foi uma grande oposição ao Deus real, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador, né? E lá em Tiatira tinha um templo ao Deus Sol e a Artemis, que ela era muito similar. A Artemis era como a Diana dos Efésios, né? Uma deusa similar, né? Em alguns historiadores chegam a dizer que era até mesmo a mesma deusa com um nome diferente,
né, se manifestava com um nome diferente. Então isso tinha dentro da cidade de Tiatira esses ídolos, esses templos, e as práticas rituais, né, desses templos eram práticas de o sexo cultual, né? Eles tinham lá as prostitutas cultuais, onde na expressão de adoração deles, eles tinham relações sexuais livres, né? E tinham lá toda espécie de nojeira que a gente possa imaginar como forma de culto. Aliás, eu falei para vocês no outro encontro, a Diana, que também tem essa reprodução de Artemis, a imagem dela era aqueles muitos seios, né? Como indicando fertilidade. Então isso, fertilidade relacionado então a sexo. O que se eles acreditavam? Que na relação sexual havia ali um encontro entre o sobrenatural e o natural, entre os deuses e os homens, né? E que energias eram liberadas e um poder, né, criativo era liberado nas relações. Inclusive os romanos, para vocês terem uma ideia, esse pensamento ele era tão infiltrado na sociedade daqueles dias que era comum os soldados romanos, antes de entrarem em guerra, eles tinham relações sexuais entre eles, porque eles acreditavam que a força de um homem está no seu sêmen. Então, se eles recebessem a força de um outro homem, eles estariam muito mais fortalecidos, não apenas com a sua própria força, mas com a força de outros tantos, para entrar no combate, entrar em guerra e serem vitoriosos. Dá para imaginar o que deveria ser aquele negócio, né? Terrível. Então, isso acontecia dentro da cidade de Tiatira, tá? Características da cidade, tá? A cidade ela produzia couro, tecido, madeira, lapidava pedras, fabricava esculturas e tinha um Deus para cada produto. Sabe essa ideia do padroeiro disso, padroeiro daquilo? Aqui já existia essa ideia, né? Então tinha, sei lá, tinha o Deus lá, o padroeiro dos produtores de couro, né? Tinha o padroeiro lá dos produtores de tecido, de madeira. O padroeiro aqui é uma linguagem católica romana, né? A ideia aqui é o Deus daquele setor, né? O pensamento grego ele era dado aos muitos deuses. Então tinha Deus para tudo, como é hoje, por exemplo, na Índia, né? no Nepal, em vários países ali na Ásia, eles têm essa cultura, né, de muitos deuses e deuses especializados, né? E isso gerava que luta, isso gerava uma dificuldade bastante grande, porque o que acontecia? Os adoradores daqueles deuses, né, eles buscavam comprar os seus produtos aonde? Aonde eles sabiam que havia uma consagração. Se não houvesse uma consagração, né, já os deuses daquele produto lá, o que acontecia? As pessoas não compravam só daquilo que vinha consagrado, era a religião delas. Quando a religião ela se vincula, né, ao sistema, a forma de a sociedade se organizar, né? E aí, se você não adora aquele Deus, se você não consagra aquele produto aos deuses, como é que você vai fazer? Ninguém vai comprar de ti. É um problema sério isso? É um problema muito sério. E é aqui que entra essa doutrina de Jezabel. Como é que é essa
crítica, né, que o Senhor Jesus aqui está fazendo à igreja de Tiatira. Ele está dizendo: tem alguns no meio de vocês que toleram essa Jezabel. Ele não está falando de uma mulher especificamente, ele está falando da doutrina, né? Qual é a doutrina de Jezabel aqui? A doutrina que está associada à figura de Jezabel é essa doutrina onde essas relações, né, cultuais eram praticadas. É assim que Jezabel reinou em Israel, né? Qual foi o grande embate que o profeta Elias teve? Foi com quem? Entende? E por quê? Porque Elias tinha combatido todos aqueles falsos profetas, né? Os profetas que ela sustentava. Elias foi de frente. E aqui nós temos uma igreja que tem uma conduta muito boa, aprovada pelo Senhor Jesus, com essa ressalva: tem no meio de vocês alguns camaradas que toleram. Por que toleravam? Toleravam porque é aquela coisa: ou a gente faz isso, ou a gente não tem como trabalhar, não tem onde comer, o que fazer, vamos nos adaptar. A ideia aqui é essa doutrina influenciando sorrateiramente no meio da igreja para criar adaptações, criar uma zona de conforto, fugir digamos assim, de perseguições, fugir, né, dessas dificuldades. E é esse o pensamento. E perceba que Jesus não tolerou isso. Não dá para permitir que no seio da igreja isso se enraize. Não tem negociação. E aí o Senhor Jesus diz: olha, seja forte, né? Seja persevere. Tem tribulação? Tem tribulação. Ele fala isso. Vai ter tribulação? Vai. Nós vivemos aqui numa condição muito tranquila. Muito tranquila. Imagine se começa a baixar decretos que vão aí nos confrontando, vão aí nos intimidando, nos limitando, cerceando a nossa liberdade, né? E eles vão fazendo isso de maneira sorrateira, e isso está acontecendo, né? Não sei se vocês acompanharam aí nos últimos dias a questão da própria homofobia, né? A interpretação que estão dando para a homofobia, e o debate já chegou para dentro dos templos religiosos. Eles fizeram lá uma pequena ressalva para templos religiosos, mas daí para remover essa ressalva está um dedo. E aí, que linguagem nós vamos adotar? Olha, se nós falarmos que homossexualismo é pecado, eu estou sendo bíblico, sim ou não? Sim. Se eu falar que a prática homossexual, homoafetiva, ela condena o indivíduo ao inferno, eu estou errando em falar isso? Não, né? Mas, pela lei dos homens, tudo está se encaminhando para tornar esta fala crime. Ou seja, cercear o meu direito, a minha liberdade de pensamento. Eu não posso pensar diferente disso, porque a lei brasileira está apontando para isso, né? E aí, por fim, eu acabo, para não ser preso, eu estou falando, conjecturando, tá? Para não ser preso, para poder estar adaptado às leis dos homens, então eu não falo mais sobre o assunto. E não apenas isso, se alguém se declarar no meio da igreja homossexual, eu, como líder da comunidade, não vou poder dizer é pecado, é errado, nós não aceitamos. E daí ele vai dizer assim: eu quero casar com meu namorado.
E o pastor tem que fazer o meu casamento? Porque a lei ordena. E aí o pastor Levi, para não ir preso, para não se incomodar com perseguição, com isso, aquilo, outro, não, né? A gente não concorda, mas fazer o que, né? Vocês estão entendendo como é que funciona? Essa tolerância com aquilo que é contra a palavra, produto de uma pressão externa, de uma sociedade desvirtuada, faz com que muitos líderes cedam. E é a crítica do Senhor Jesus aqui à igreja de Tiatira. Vocês estão tolerando no meio de vocês gente que está se relacionando com essas práticas, com essas doutrinas, né? Que ele chama de doutrina de Jezabel, que é satânica, que é maligno. E ele chega até a declarar que os praticantes dessa doutrina, eles passam a conhecer as coisas profundas, não de Deus, mas de quem? De Satanás. Forte isso, não acham? Então, é isso que ele está dizendo, tá? Tinha um forte centro militar na igreja de Tiatira, um forte centro militar. Tinha um grupo que participavam da igreja e influenciavam os membros a participarem das idolatrias da cidade. Então, notem, essas pessoas não apenas participavam das idolatrias, como influenciavam dentro da igreja com aquele pensamento: cara, não tem nada a ver, que bobagem, o pastor disse isso, mas não tem nada a ver. Sabe o que não tem nada a ver? Quanta gente se enrola com não tem nada a ver, não dá nada. Notem que essas linguagens, elas vêm, ou essas dinâmicas, elas até os dias de hoje acontecem, geram influências, geram perturbações no meio da igreja, e levam quantos a um caminho errado, né? Aqui há essa denúncia, tá? Então, era uma igreja que possuía crentes infiéis, ok? Oi? Perdão, tinha os fiéis e tinha os infiéis, os dois, mas eu escrevi fiéis, certo? Para acentuar isso, né, de que no texto o Senhor reconhece os fiéis, né? Reconhece os fiéis e garante para eles a vitória, o reconhecimento, a premiação, né? Isso é importante. Aí nós temos aqui algumas imagens, né, atuais lá de Tiatira. Aqui nós temos a figura de Apolo, certo? A figura de Apolo. E nós temos as ruínas da cidade de Tiatira, tá? É interessante que o Senhor reconhece as obras, né? O amor ágape, certo? Que aqueles fiéis manifestavam, as boas obras deles, o quanto eles eram também amorosos, e a promessa: receberá autoridade sobre as nações, e estrela da manhã resplandecer. Essa imagem, né, da estrela da manhã, quando tu pensa na estrela da manhã, o que te vem à mente? Ok, pensa agora fisicamente. A estrela da manhã, ela vem com que tipo de imagem? Luz, claridade, resplendor, brilho, certo? A ideia aqui é que aos vencedores, né, lhes será concedido isso: você vai resplandecer, você vai brilhar. Lembram de alguma promessa atrelada a isso?
como serão os nossos corpos? Resplandecendo. E o que é isso? Corpo celestial. O chamado corpo glorificado, certo? É quando o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Quando fala corpo corruptível, diz respeito a quê? A um corpo que apodrece, a um corpo que se decompõe após a morte. E esse revestimento da incorruptibilidade sobre aquilo que é corrupto, ou seja, que se decompõe, é justamente a promessa de Deus aos salvos na ressurreição. Receberemos esse corpo glorificado, né? E esse corpo glorificado, Deus nos deu a amostra grátis dele, né? Deus nos deu a amostra grátis. Por exemplo, quando Moisés sobe ao monte, fica lá 40 dias na presença de Deus, o que acontece com o corpo de Moisés? Ele fica resplandecente por causa da sua comunhão, a sua proximidade com o próprio Deus, né? O que vai acontecer conosco no fim de tudo? Nós não vamos estar junto ao Senhor, ou seja, nós vamos ser como espelho, refletindo a glória que é dele. Amém? Quando Jesus sobe com os discípulos no monte, Pedro, Tiago e João, o que acontece diante dos olhos dos três? Transfiguração. O que foi aquela transfiguração? A transfiguração nada mais foi do que a manifestação desse corpo glorificado que Jesus apresentou diante dos olhos deles. Jesus esboçou esse corpo luminoso que Adão tinha antes de pecar. Antes de pecar, Adão tinha esse mesmo corpo glorificado, e ele perde essa condição. É por isso que o Senhor provê para Adão um revestimento de pele para o seu corpo, porque ele ficou com a sua carne exposta. Então, no momento que por causa do seu pecado ele não tem mais a sua glória, o seu corpo está exposto a toda espécie de problema, de doença, de tudo. É nesse momento então que Deus provê para o homem um revestimento adequado, porque o homem se cobriu em folhas. Certamente ele já sentiu o impacto de sol, sentiu o impacto do ambiente, sentiu todos esses impactos, e nesse momento é que Deus então reveste o corpo do homem desta pele protetora para todo o meio que ele estava exposto. Eu sei que é filosófico isso, né? Tem uma dose doutrinária por trás, mas esse é um estudo bastante profundo, né? Advindo justamente dentro de conteúdos rabínicos. Eu acho muito profundo isso, muito interessante, porque o que normalmente é ensinado é que Deus fez ali um sacrifício lá, né? De um cordeiro, e aí pegou a pele daquele cordeiro e revestiu o corpo de Adão e de Eva, porque eles estavam pelados, e aí botou roupa de pele de cordeiro sobre eles. A Bíblia não fala em nenhum sacrifício ali, não fala de nenhum animal envolvido ali. A única coisa que a Bíblia diz é que o corpo deles foi revestido de pele. Bom, né? O resto são interpretações, certo? Vamos lá. Pergunta sobre Tiatira? Nenhuma? Tá? Estava falando ontem com os irmãos. Eu estou com um projeto para fevereiro. Tem algumas pessoas que contactaram comigo pedindo para fazer um projeto, né, para ir a Israel, mas fazendo as 7 igrejas do Apocalipse. Então eu estou amadurecendo esse projeto. É bem possível que eu vá fazer isso para fevereiro do ano que vem,
Se alguém tiver interesse, tanto os que estão aqui sentados como quem estiver assistindo, nós vamos estudar as 7 igrejas lá, né? Em loco, vamos ver tudo que estamos vendo aqui, só que presencialmente vamos apontar muito mais coisas lá. É uma experiência profunda, já vivi essa experiência em 2011 e agora estamos projetando para 2020 novamente, ok? Feito o meu merchan. Sardes, Apocalipse capítulo 3. Saímos do capítulo 2, né? Fernando, dá uma acompanhada, ver se está ok ali para nós, tá ok? Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 6 diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não receberás de modo algum e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, nós temos aqui em Sardes uma condição bastante crítica. Nós temos uma comunidade inteira que se formou, estamos falando da igreja, né? Uma comunidade que se forma. No entanto, muitos desta comunidade foram se desviando, foram se apartando dos fundamentos da fé. E isso é interessante, que eles permanecem no contexto social da igreja, mas o Senhor, que sonda mentes e corações e conhece os caminhos, o Senhor aponta dizendo: tem poucos no meio de vocês que estão perseverando na verdade. Tem poucos que estão fiéis. Ou seja, a igreja aqui poderia ser numerosa aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, ou aos olhos dela mesma. Ela pode se olhar assim: olha que igrejão que a gente tem aqui na cidade, olha quanta gente nós alcançamos, e se gabar disso, e se achar por causa disso. Mas o Senhor, que sonda e conhece a verdade, o Senhor desqualifica essa comunidade, Ele desqualifica essa igreja como um todo, e Ele aponta um remanescente apenas. Então, ter quantidade de gente não é significado de verdadeiro avivamento. Ter uma quantidade enorme de gente, sim, pode ser um sinal de avivamento, quando efetivamente essas pessoas estão no caminho, estão no processo correto, né? Sendo transformados dia a dia. E aqui o Senhor faz menção sobre a questão do livro. Qual é o verso? 5, né?
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Essa questão do livro da vida é algo bem interessante. Tem doutrina sobre isso. A Bíblia fala sobre alguns livros. Tem o livro que são os registros dos nossos atos, e tem livro que é chamado livro da vida, onde o nome ali pode ser constado. Se o Senhor diz para estes que foram fiéis que o nome deles não seria apagado, é sinal do que? Podemos deduzir que o quê? Que o nome de outros foram apagados. Compreende isso? Esse entendimento de que o nome pode constar, mas também pode deixar de constar, ele é uma doutrina que a igreja, digamos assim, a igreja cristã se confundiu um pouco com essa doutrina, ou teve pouca profundidade no conhecimento dessa doutrina. Quem é aluno da escola, estudou as festas bíblicas, não sei se chegaram a entrar no pormenor, dentro do contexto ali que antecede a festa de tabernáculos, que fala ali sobre os dias de grande temor. Quem estudou isso? Por que eles eram considerados dias de grande temor? Porque era quando Deus iria julgar se o nome, e é interessante que era ciclos de um ano, se o nome estaria constado no livro, renovado o seu escrito para aquele ano. E isso era considerado mediante a vida do indivíduo ao longo daquele período, se ele era merecedor de permanecer ali ou não. Se ele não fosse merecedor, não lhes era assegurada as bênçãos prometidas por Deus para aquele ano. E esse juízo, ele era tanto de caráter individual, pessoal, como da nação. E neste juízo, se a nação como um todo fosse reprovado, Deus dizia lá: não os abençoarei. E qual era o primeiro sinal de que Deus não iria abençoá-los? Não tem chuva para vocês. Quem conhece Israel sabe o quanto aquela terra precisa da chuva. Se não chover, hoje eles ainda têm tecnologias, né? Agora tu imagina, naquele período não existiam as tecnologias para puxar água daqui, bomba água de lá, desaliniza o mar, isso não existia. Eles dependiam da chuva. Se não chovesse, irmãos, um ano que não chovesse, acabou. E qual era o sinal? Durante a festa de tabernáculos, durante a festa, que dura uma semana, eles já ficavam aguardando os primeiros pingos, as primeiras chuvas. Até hoje, irmãos, eu já estive, várias vezes lá nesse período. É fantástico. Eu vivi essa experiência de estar em Israel e começar, durante a festa, começa as chuvas. Depois de meses sem chuva, naqueles dias começa a chover. Vocês têm que ver a festa que vira no meio do povo. Isso não é apenas um aspecto da cultura. Na verdade, esses valores doutrinários incorporaram a cultura, entenderam? Israel, ele é formado a partir desses elementos bíblicos que moldam a cultura do povo.
Isso é fantástico. Então, entender esses aspectos assim dá um up, né, na nossa doutrina, um brilho ao nosso entendimento das Escrituras. Ok? Vamos lá. Sardes, cidade rica, principal da região da Lídia. Sua riqueza vinha do templo de Ártemis. Produzia tecido de lã e inventou o processo de tingimento de tecidos. Interessante isso. É uma cidade muito antiga, né? E acredita-se que ali tenha se desenvolvido essa tecnologia. Falando aqui em questão de larga escala, né? Uma escala maior, porque os tingimentos de tecidos eram uma prática antiga, mas ela era uma prática doméstica. Ela era feita de maneira doméstica mesmo, né? Usavam alguns materiais, por exemplo, determinadas frutas, determinadas raízes que soltam cor. Então botavam a lã, né, mergulhada naquele produto, né? E aí aquela cor daquele produto ia manchando aquela lã e na verdade ia atingindo aquela lã, né? E, por exemplo, a púrpura, que era uma cor mais cara de ser feita, de ser produzida, era a partir de umas conchas. Então vocês imaginam, e assim, precisava de uma quantidade grande de concha para conseguir abstrair um pouco de tinta, né, para dar aquela coloração púrpura. E por isso que as púrpuras, né, os tecidos de púrpura, eles eram só dos reis, dos altos, né, que tinha muita condição, né, e nós vamos encontrar nas vestes dos sacerdotes a cor púrpura, né? Os sacerdotes tinham essa, sim. Primeiramente começou, né, nas cortinas do tabernáculo, que Deus tiveram que fazer. Acredito que pela primeira vez, sim. Essa obra. Exatamente. Então aquilo era caríssimo, né, para produzir aquilo, e ainda mais para atingir uma extensão grande de tecido, né? Precisou de muito ali. Então, mas aqui nós temos o desenvolvimento de uma tecnologia maior, né, que vai alcançar uma produção maior para tingimento de tecidos, tá? Era uma cidade que possuía uma fortaleza, ela tinha muros altos, por isso ela se sentia segura nela mesma, tá? Localização privilegiada por ser junto a um precipício, usada como forte pelos romanos. E aqui, completando essa ideia, né, seus guardas confiavam na estrutura e por isso ficavam desatentos. Dessa forma foi destruída 3 vezes. Olha um paralelo. Pensem na cidade. Uma cidade estratégica sob o ponto de vista de defesa, construída num local alto, difícil acesso. Fora isso, tinha uma boa muralha. Então, se tu tens toda esta segurança, qual é a tendência de você se sentir dentro dessa cidade? Seguro, tranquilo. Tu tem que estar estressado com segurança? Não, porque tu tem toda uma estrutura que te protege. A história mostra que por conta dessa segurança, a cidade foi invadida 3 vezes. 3 vezes. E de que maneira? Os soldados romanos foram escalando pelo penhasco. Eles tinham especialistas, alpinistas, né? É alpinista, né? Os caras escalavam para invadir a cidade.
como a própria guarda ficava muito mais relaxada, faltava o quê? Vigilância. Vigilância faltava. Eles se achavam, e porque se achavam, relaxavam na vigilância. Vou reler o texto. Verso 2. O que diz ali? Estão percebendo como a história da terra é utilizada pelo próprio Senhor Jesus para chamar a atenção dele dos perigos que eles estão correndo? O que está acontecendo com essa igreja? Essa igreja está nessa mesma condição, estão desatentos, não estão vigiando, e eles já tinham provado na carne que a não vigilância deixa eles expostos a perigos, e agora espiritualmente eles estão reproduzindo a mesma coisa. Jesus está dizendo: seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porque senão, se não vigiares, virei como ladrão. Como é que os caras entraram na cidade? Escalando penhasco. Quem é que faz isso? Quem é que escala muro para entrar em casas? Hein? Ladrão. Virei como ladrão. Ou seja, tu não está vigiando. Eu vou chegar. Está pensando que eu não vou chegar na tua casa? Eu vou chegar. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aí ele respalda, né? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, né? Uma das promessas do Senhor é que os justos, e aqui não é uma promessa estrita ou restrita à igreja de Sardes, ela é uma promessa estendida a todos os fiéis, né? Que receberão roupas de que material? De linho finíssimo. Que cor? Branca. Tem um aspecto simbólico disso, certo? Tem um aspecto literal, que é a roupa branca, e tem um aspecto simbólico. O que representa esta roupa de linho branco? O que representa? Os atos de justiça dos santos, certo? Ou seja, a forma de viver justa, a forma de viver que glorifica Deus, a forma de viver que faz diferença na sociedade. Isso, né? Porque ele fala em atos de justiça, não é pensamentos e nem sentimentos, são atos de justiça. São essa roupa de branca de linho fino, né? Quando a gente trata de simbologias, nós temos que ter algum cuidado, né? Como o texto lá de Efésios, que fala sobre a armadura de Deus, e tem muita gente que acha que está se tratando de uma armadura, mas ele está usando uma linguagem figurada. Nós temos que entender isso. Então, o que é a nossa roupa branca? Está falando de pureza e está falando de a nossa forma de viver no dia a dia, de maneira justa. É isso que vai ser reconhecido diante de Deus, ok? Beleza. Aqui nós temos Sardes. É lindíssimo esse lugar, gente. Lindíssimos. As ruínas são ruínas da época do primeiro século ainda, tá? E nós temos aqui a imagem de Ártemis, deusa. Ela tem
esse arco e flecha aqui, porque ela é reconhecida como a deusa da caça. A Ártemis é a deusa da caça e era a padroeira, né, da cidade, vamos dizer assim, tá? E aqui em Sardes tinha a sinagoga. Lembrem de o seguinte: quando a gente fala de igreja aqui nesse contexto de primeiro século, onde é que a igreja se reunia no caráter público nas cidades? Essencialmente nas sinagogas. Sinagogas, elas abrigavam não somente os judeus que hoje nós chamamos de ortodoxos. Na época eles não tinham essa nomenclatura. Abrigava todo o judeu. A sinagoga era um ambiente de encontro daquela comunidade de origem judaica. No entanto, o que acontece aqui é que essa comunidade judaica, muitos passaram a reconhecer Jesus como Messias. Deixaram de ser judeu por causa disso? Não. Deixaram de frequentar a sinagoga por causa disso? Não. Só que aí nós vamos ter um grupo dentro da sinagoga que se fazem discípulos de Jesus. E o evangelho começa a ser ampliado, pregado aos gentios. E aqui nós estamos numa cidade fora do contexto de Israel, ou seja, uma cidade gentílica, né? Que tem uma forte sinagoga. A sinagoga era fortíssima, grande, né? Dá para ver aqui. Isso aqui é só uma ala dessa sinagoga. Ela tem um pedaço mal lá para trás e tem outro para cá. Era imensa essa sinagoga, né? As ruínas da cidade, isso aqui, gente, é um negócio assim fenomenal. Além de muito grande, muito lindo, né? Imagina que ali tinha também não judeus que estavam recebendo o evangelho, que também queriam aprender mais, que também iam lá. Percebe o burburinho que está acontecendo ali na cidade, né? O movimento que está acontecendo ali. E há um misto de tanto judeus como não judeus que estão confusos agora quanto à forma de viver, a doutrina. E o Senhor diz: olha, tem poucos aí que estão fiéis. Tem poucos aí que estão fiéis, né? Então, seja vigilante, tá? Eles gabavam-se do seu nome, né? O texto mostra isso, que eles se gabavam disso, tá? Por serem fortes, se achavam os melhores, mas aos olhos de Deus, como é que eles estavam? Mortos. Podemos nos achar fortes, podemos nos achar maravilhosos, podemos nos achar grandes, mas o que importa é como Deus vê. E se Deus, ao nos olhar, estou falando agora do caráter coletivo, nos julgar como nos julgou a igreja, como julgou a igreja de Sardes, a gente, na verdade, a gente está mal. Concorda comigo? Então, a aparências enganam. A advertência é ser vigilante, né? Seriam julgados a qualquer momento. O juízo pode vir a qualquer momento. A história mostra isso. A história mostra que Deus, Ele concede tempos para que pessoas e grupos e até nações se arrependam. Deus concede tempos, mas esses tempos estouram. E esse julgamento de quando estoura o tempo, ele vem repentino. Então, a história mostra vários episódios dessa natureza. E aqui ele alerta mais uma vez sobre essa condição: virei como ladrão. Ou seja, no momento que tu não esperar, pronto, acabou o teu tempo. Dei tempo para que se arrependessem. Não aproveitaram o tempo. Isso serve para a nossa reflexão pessoal também. Às vezes a pessoa está numa conduta errada na vida
e ela tem a impressão que não está acontecendo nada, que não dá nada. Já não deu nada até aqui, que Deus não se importa com isso não. Se Deus se importasse com isso, já teria feito alguma coisa, já teria sofrido alguma consequência. E ela vai brincando com isso, até o dia que Deus diz: chega, agora basta. E aí vem repetindo, e aí não dá tempo de piscar, né? Não dá tempo de piscar, a sentença e o juízo é manifesto. Ok? Perguntas? Essa cidade hoje fica localizada em região. Na Turquia, todas elas estão dentro da Turquia, as 7. Claro que eu não sei te dizer assim, mais ao norte, mais ao sul, mas eu não sou turco, né? Não tem nem cara, eu acho, de turco, né? A gente já circulou por ali e tudo, mas não tem um livro na mente. Mas tem mapinha qualquer. Você abrir um mapinha aí no Google, aí, mapa da Turquia, ou as 7 igrejas do Apocalipse, bota ali e vai te dar a posição geográfica delas, bem fácil. Sim. Não, o maior exemplo disso que o senhor falava, do tempo que Deus dá, né, é a questão do povo cananeu. Perfeito. Né? Ali, quando. Os 400 anos, né? Isso, ali é o maior exemplo, que a iniquidade não tinha alcançado o seu limite, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Sodoma, né? Sodoma e Gomorra atingiu um nível, mesma coisa que aconteceu em Gênesis 6, né? Quando eles atingem um limite de iniquidade ali, e Deus estabelece então uma sentença, né? E há vários momentos na história que mostram essa ação de Deus, né? Tá? Sim. Aí também cai a doutrina da supergraça, né? Tem sido muito pegada nos dias de hoje. A doutrina da supergraça é o maior engodo que pode se ter nos dias de hoje, né? Quem já ouviu falar da doutrina da supergraça? Tem várias igrejas modernas aí, igrejas contemporâneas, que estão apregoando a doutrina da supergraça, né? Que é a doutrina onde todo pecado já está perdoado. Os que foram cometidos, os que tu está cometendo e os que tu vai cometer. Que a graça de Deus te cobre tudo isso, então você não tem que se preocupar com o pecado, porque já está perdoado. E essa ideia de super graça, na verdade, mostra que as pessoas não entendem absolutamente nada do que é graça, um conceito desvirtuado do que é graça, quanto mais a super graça, né? E isso abre espaço para que as pessoas vivam no pecado deliberadamente, né? Essas igrejas que têm adotado, né, uma doutrina que emerge lá nos Estados Unidos e que já chegou no Brasil com muita força. Estamos meio que rodeados já por essas igrejas, já tem até em Santa Maria. É óbvio que eles não falam que eles são adeptos assim dessa doutrina da supergraça, porque eles vivem adeptos à doutrina, né? São influenciados pela Jezabel, né? E isso é terrível, né? É muito lamentável, porque qual é a ideia deles? A ideia é a seguinte: não, todo mundo é pecador e Deus está tratando com todo mundo, cada um ao seu tempo, na sua forma, no seu jeito. Então tu veio lá, tu é um drogado, tu é uma prostituta, tu é um homossexual, tu veio aqui, tu é bem recebido, tu é acolhido, tu já faz parte da comunidade. E tu pode cooperar aqui, ali ou lá, fazer o que quiser acontecer, porque teu pecado é um, meu pecado é outro, e aí? Pecado é pecado, está todo mundo sendo transformado, seja bem-vindo, meu irmão. Uau! A gente pega a Bíblia e rasga centenas de páginas aí, bota no lixo, né? Porque pega uma interpretação isolada de um assunto, com desvio doutrinário e conduz um rebanho inteiro para a morte. É mais ou menos isso que acontecia lá com esses
que seguiram a doutrina de Jezabel e outros, fala sobre a doutrina de Balaão também, que vai conduzindo o povo para a perdição. O povo vai como um rebanho para o matadouro, né? Esse é o cuidado. Alguma pergunta mais? Alguma questão? Não? Vamos adiante. Filadélfia. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, olha aí, sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Opa, olha aqui, gente, ele está falando com a igreja e ele está falando, ressaltando a questão do que? Da perseverança. Então estejamos atentos a esse princípio, o princípio da perseverança. Nós vamos ver isso em caráter doutrinário, o quanto o Senhor alerta a sua igreja a necessidade de perseverança. E em outros textos ele fala que por não perseverarem, muitos naufragaram na fé, ou seja, estavam na fé, mas naufragaram na fé, ok? Isso é um dado importante a ser considerado. E quem persevera é o indivíduo tem que ter essa postura, o perseverar. Por quê? Porque há muitas formas de você deixar de perseverar ou deixar de permanecer, seja por um desvio doutrinário, seja pela apostasia, seja por adentrar na vida de pecado, seja por vários aspectos. Nota que ele considera que esses indivíduos antes faziam parte do corpo. Então, isso é uma condição para nós estarmos sempre muito atentos sobre nós mesmos, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Amém? Onde é que eu parei a leitura? Verso 10. Porque guardaste a palavra, olha, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Tem muito conteúdo aí, a igreja de Filadélfia. Primeiro, qual é a perspectiva do Senhor sobre essa igreja? Positiva ou negativa? Positiva.
é uma igreja aprovada. Por falar nisso, Filadélfia significa o quê? Amor fraternal, né? Fileu é uma expressão do grego que é amor fraterno, por isso vem o nome Filadélfia, né? Era o nome da cidade, né? E a igreja, de uma certa maneira, acaba refletindo isso também, né? Uma cidade próspera pela agricultura. Ela era a mais nova das 7 igrejas da Ásia. Observe que as outras cidades, elas eram mais atreladas à vida comercial, às produções artísticas, às imagens, viviam muito em cima disso, né? E essa aqui, ela tem uma vocação mais da agricultura. Foi uma cidade que foi muito abalada por terremotos. Aliás, todas elas no passado foram, mas aqui essa cidade sofreu com isso mais intensamente, tá? Chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos. A cidade, né? Tinha muitos templos, era conhecida na época como a Pequena Atenas. Então, muitos templos, né? Panteísmo. Seu nome significa amor fraternal e não recebeu críticas, assim como Esmina, né? As duas cidades que não recebem críticas diretas, né, do Senhor Jesus foi a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia, certo? Tem alguns pontos a mais aqui sobre essa cidade. Aqui estão as ruínas da cidade. As ruínas de Filadélfia são bem pequenas nos dias de hoje, né? É um núcleo só de ruínas. A cidade cresceu em volta, né? A cidade moderna cresceu em volta daquelas ruínas. Então, para descobrir mais ruínas, teria que destruir a cidade moderna. Esmina também passa pela mesma coisa. Tem um reduto pequeno de ruínas. As duas cidades que foram elogiadas são as que têm menos ruínas nos dias de hoje, né? Ela era vista como uma igreja fraca, justamente pelo contexto que ela estava vivendo, né? O que se diz aqui uma igreja fraca? Uma igreja que não conseguia penetrar com força no meio da sociedade e promover grandes impactos, grandes ações no meio da cidade. Por isso ela era tida como uma igreja fraca. Mas mesmo ela tendo essa dificuldade, ela era uma igreja viva e ela era uma igreja aprovada. Então é interessante fazer esses paralelos. Não significa que quem faz muito auê, muito barulho, necessariamente esteja agradando a Deus, né? Eu não estou aqui estimulando a ser uma igreja paralisada, não. Eles não conseguiam fazer muito pelas condições que viviam, pela pressão que viviam, mas a igreja em si era muito fervorosa, tá? Ficou famosa como cidade missionária dos deuses gregos, não é missionária do evangelho, né? Eles tinham ali uma mentalidade de propagar a adoração aos deuses gregos, e eles assim criavam escolas para isso, escola de missões para digamos assim, evangelizar para a idolatria, né, para a adoração aos deuses gregos, ao panteísmo, enfim. Ali era a cidade de Éfeso, tinha um núcleo muito forte disso, um pensamento voltado para isso. Como uma cidade nova na época, uma cidade mais moderna e tal, que tinha uma beleza, ela tinha um trânsito bastante grande, eles aproveitavam isso estrategicamente para difundir essa cultura e difundir para seus visitantes, aqueles que passavam pela cidade, tentar difundir essa cultura de
adoração aos deuses gregos, tá? Ela era atormentada pelos judeus anticristãos. Como é que Deus chama? Como é que o Senhor Jesus chama a sinagoga deles? Sinagoga de Satanás. O que significa a palavra Satanás? Adversário. Então percebo que a igreja aqui sofre uma resistência violenta, um ataque frontal da própria comunidade judaica. E por que sofre o ataque da própria comunidade judaica? 2 aspectos. Primeiro, pelo aspecto espiritual, né? O fato de que declarar Jesus como Messias, então isso desencadeia uma perseguição por uma questão doutrinária espiritual. Mas tem um outro aspecto também que é evidenciado, isso foi evidenciado em Jerusalém também. Notem, essa comunidade judaica era muito forte. As igrejas, as cidades da Ásia Menor tinham sinagogas fortíssimas. Todas essas cidades tinham sinagogas, ou seja, a presença da comunidade judaica era muito grande lá. Tinha muito judeu espalhado por ali. E eles estavam, digamos assim, em paz nas suas relações políticas, nas suas relações sociais. Eles estavam em paz com a cidade. Nós estamos sem problemas aqui. Aí vem esses crentes xarope, vem aqui gerar problema para nós. Vai gerar confusão da gente com o pessoal que é da terra, com o pessoal com os governantes da terra. Eles vão querer ir contra, né, tudo o que os caras fazem aqui. Esses crentes são contra a adoração desses deuses deles, por mais que eles, judeus, não adorassem esses outros deuses lá, mas deixa assim, não cutuca isso. A gente está de boa aqui, deixa a gente viver aqui, a gente não mexe com eles não mexem com a gente, vamos viver assim, numa negociação. A política da boa vizinhança. Como é que Paulo foi acusado? Do que Paulo foi acusado? De perturbar o quê? A ordem, perturbar a paz das comunidades judaicas, aonde elas estavam inseridas. Que são esses lugares? São chamados de perturbadores. Quando a igreja deixa de ser essa perturbadora, no bom sentido da palavra, tá, gente? Por favor, me interpretem bem. Quando a igreja perde a noção de que ela sim tem que incomodar as estruturas malignas da sociedade, que ela sim tem que atuar sobre a terra como voz profética que denuncia o mal, a desordem, a corrupção, o pecado, a imoralidade. Quando a igreja ela começa a querer viver a política da boa vizinhança, deixa nós aqui, a gente se reúne todo domingo, a gente faz uns cultos bonitos, tem um louvorzão, pode crer, entendeu? E a igreja ela deixa de ir para lá e falar, isso é errado, Deus não aprova isso. Quando a igreja perde essa missão, ela está assimilada. Ela corre o risco de se tornar a sinagoga de Satanás. É sério isso? Concordam comigo? Então, aqui era a realidade, né, do sofrimento desses irmãos lá, que sofriam esses ataques desses judeus anticristãos, tá? Mas apóstolo, sim. Mas ela não. Então, quando diz ali que ela é fraca, e ao mesmo tempo ela era incomodadora, não fiquei em dúvida. Ela é fraca porque ela está sob forte pressão, ela não consegue se expandir consideravelmente, mas ela é uma coluna de resistência. Ela é fraca no sentido de não influenciar toda a cidade,
mas ela é forte no sentido de estar ligada a Cristo. qual é a promessa que Deus faz? Tu faria dele o quê? Coluna. Para que serve uma coluna? Sustentação. Ou seja, vocês estão aí, estão resistindo, vocês estão sustentando, vocês vão ser colunas na casa de Deus, né? Percebe o paralelo, como é bacana compreender a realidade com a palavra revelada, né? É interessante isso. Ajudou? Outra dúvida. Sim. Na hora que ele comenta aqui no 10, que porque guardaste minha palavra, com perseverança também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí, essa guardar, ele está se referindo a alguma coisa da época ou a provação que virá? Como que é? Nós vamos ter em Apocalipse sempre esse duplo questionamento. A que momento específico ele está se pronunciando ali, né? Se este momento é um momento breve daquela época, ou é um breve no conceito de Deus de que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, né? É fato que eles passaram por grande tribulação, né? É fato que nós poderíamos encaixar essa palavra tanto para aquele período como para o conceito futurista de algo atrelado aí à grande tribulação que está ainda à frente. Me faz pensar, eu confesso que eu não tenho uma posição assim muito assertiva sobre qual das duas se aplica a esse verso, mas me faz pensar que como ele está tratando sobre situações pontuais de cada igreja existente naquele período, nós estamos dizendo que essa era a igreja daqueles dias, que essa fala diz respeito àqueles dias, àquele período, aquela igreja existente sobre a terra naquele instante, porque a igreja depois ela assumiu outros contornos na história, né? Mas é certo também que a promessa da grande tribulação ela está aí, né? É um fato, mas é um peso do que profético. Tem muito disso, por exemplo, a questão da invasão de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, a queda de Jerusalém lá nos anos 70, ela é como que um ensaio das coisas que hão de acontecer, né? Assim como nós temos muitas coisas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, episódios históricos que são usados como exemplo, como uma referência para aquilo que há de acontecer numa proporção maior, né? Então, me parece que é o caso, mas eu fico em cima do muro. Na questão eu ia fazer mais ou menos uma pergunta parecida. No verso 9 ele fala, né? Colocarei os seus pés e reconhecerão que eu o amei. Então eu acredito que seja para aquela época mesmo. Sim. Né? Do jeito que ele coloca. Me faz crer que está referente à igreja daquele período ali, tá? Como eu falei para vocês no primeiro ensino, na primeira aula, de que existe concepções diferentes sobre o desenvolver do livro de Apocalipse, né? Então, existe aquela historicista, né? Que é uma visão de que cada igreja dessas 7 representa um momento histórico da igreja. Então, ao longo da história, a igreja estaria identificada com as características daquela igreja ali. É uma visão historicista da história da igreja, né? Por isso historicista. Onde Laodiceia seria a última,
Então, as características da igreja de Laodiceia seriam as características da igreja dos últimos tempos. Isso é um modelo de interpretação, né? Eu não sou muito adepto a essa ideia, não me parece que ela seja... Eu acho que é um exercício muito grande de encaixar as coisas, sabe? Sabe quando tem que fazer muita força para que elas se encaixem, a história com aquelas narrativas ali? Não me parece ser a melhor concepção doutrinária aí. Me parece que o mais apropriado é, sim, aquelas igrejas eram reais daqueles dias, tinham as suas debilidades daqueles dias. O Senhor Jesus está tratando com a igreja daqueles dias e vai tratar com as questões futuras. Ele está tratando com o presente e está tratando com o futuro. Quando ele se direciona às igrejas daqueles dias, ele faz apontamentos necessários para a vida da igreja daquele momento. Nós estamos olhando para a história com um retrovisor agora, como Deus tratou com a sua igreja naquele momento. Serve de lições para a igreja dos dias de hoje. Todas as repreensões que ele fez às igrejas naquele momento servem para todos nós no dia de hoje, porque aonde eles falharam, nós não estamos isentos de falharmos também hoje, certo? Por isso o cuidado, tá? Mas nós vamos ver no capítulo 4 que Jesus falando a João ele vai reproduzir a seguinte linguagem a partir do capítulo 4: depois destas coisas eu vi. Ou seja, parece que ele faz uma ruptura de tempos e ele vai começar a falar de coisas que ele viu para frente. Não mais as coisas daquele momento, mas as coisas que ele passa a ver para frente. É isso que nós vamos ver na outra semana, quando nós formos falar sobre o capítulo 4. Hoje nós não vamos poder entrar no capítulo 4, nós vamos só concluir a próxima igreja, que vai ser a última desse ciclo de estudos sobre as igrejas. Certo? Mais alguma pergunta sobre Filadélfia? Não? Laodiceia, capítulo 3, dos versos 14 ao 22. Só mais um. Obrigado. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ok, esta é a leitura. Vamos lá à nossa cidade. Laodiceia me parece ser a igreja que o Senhor Jesus mais
assimila a ligação que a igreja fez com o seu próprio ambiente. É a que mais expressa esses paralelos das características da cidade com as características da igreja. É a igreja que tomou a forma do mundo. O que Paulo diz em Romanos 12? Não vos conformeis com este século. Tem outra versão que diz: não tomeis a forma deste mundo. E é o que exatamente acontece aqui com a igreja de Laodiceia, né? E vocês vão ver agora essas características. Vamos lá. Cidade muito próspera. Laodiceia era muito próspera por várias características. Era um entroncamento rodoviário, tá? Ali eles distribuíam, né? Era rota para várias regiões importantes do mundo daqueles dias. Então toda a cidade que fica numa posição geográfica estratégica em termos de distribuição rodoviária, né? Um entroncamento rodoviário, ela tem um ponto a mais para o seu desenvolvimento. Ali vai se criar um monte de estruturas a mais, justamente porque é uma cidade que recebe muita gente, né? Ou por receber muita gente, ela acaba recebendo também influências externas, ela acaba recebendo riquezas de fora, né? Por que as cidades turísticas são, via de regra, são cidades prósperas? Porque é um capital que vem de fora e é jogado para dentro da cidade. Então, Laodiceia se aproveitou muito dessa condição, tá? Uma posição estratégica, mas carecia de água. E aqui está o problema central da cidade. A cidade não tinha água. Como é que eles se abasteciam? Eles buscavam de uma fonte que ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade. Esse duto existe até hoje, é muito interessante, né? E eles buscavam água. Só que aquela região tem um fenômeno ali. As águas ali, elas são águas, quando a água é quente, termais. As águas são termais. A região ali, que hoje eles chamam de Kushadasi e Pamukkale, é uma das coisas mais lindas que eu já contemplei. É um negócio que eu não sei explicar para vocês. Ela chega a ter alguns pontos chafariz de água termal. Ela tem ali ao lado tem uma montanha, é natural, não é nada feito pela mão humana, é natural. Ela tem uma montanha de granito, de mármore, que formam piscinas naturais ao longo de toda a montanha, várias piscinas, sei lá, dezenas ou centenas de piscinas de água termal. Dá para imaginar um negócio desse? Eles canalizavam a água de lá para abastecer a cidade. Essa água vinha correndo por esse duto. Só que como é que era a água? Era morna. Característica da água, morna. Eles traziam a água para a cidade e eles tinham na cidade uma dinâmica para esfriamento dessa água, para eles beberem essa água na cidade. Só que esse aqueduto era um aqueduto aberto, ele não era um tubo fechado, ele era uma canaleta aberta. A água corria por ali. Então era comum, como era uma região de trânsito, de muito viajante, o cara vem viajando, né, de camelo, de jumento, a pé, de carroça, e vê um duto de água. O que ele vai fazer? Mas vai se abastecer, vai tomar água.
você com sede, vai tomar água, e a água é morna, o que produz? Dá ânsia de vômito. Percebe a característica da cidade, da situação, né, geográfica ali? O que mais? A cidade tinha um banco. Eles tinham um conceito de banco de economia, e ela armazenava ouro e pedras preciosas. Gente, isso era um conceito avançadíssimo. Teus amigos trabalhavam lá. Produzia lã e tecidos. Aliás, eles tinham uma tecnologia lá para essa parte têxtil avançadíssima para ela. E eles comercializavam alguns eu li alguns materiais que falavam que eles faziam tipo uma comercialização de um tecido, tipo uma seda, assim, que era uma coisa fora do comum, que eles, não que eles produzissem, mas eles comercializavam aquilo como, quando não produz, mas só comercializa, entendeu? Faz a transação econômica aí a nível internacional, né? Então os caras eram muito fortes. Possuíam um grande tribunal que atendia até as cidades vizinhas. Então ali tinha um tribunal de justiça, né? Que atendia demandas não só da cidade, mas de cidades vizinhas, traziam causas ali era julgado, então, para vocês verem a pujança da cidade, né? A força que tinha essa cidade. Tinha um templo pagão que produzia um tipo de colírio. Olha, era um templo. Lembra que esse é um período onde a medicina está muito relacionada com religião, né? Por longos anos da história, a medicina esteve associada com religião. Então havia lá uma região de questões vulcânicas. Então uma fuligem, ela vinha no ar muitas vezes, e isso dava problema nos olhos. E neste tempo eles desenvolveram um colírio para que eles evitassem o problema, né, dos seus olhos lá. Então esse aspecto é interessante, tá? Essa igreja não recebeu nenhum elogio, somente críticas. Agora, dos versos 15 ao 17, olha o que ele, vamos reler o que ele diz lá. Conheço as tuas obras, tu não és o que? Nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Tem uma interpretação equivocada nesse texto. Muitas pessoas eu já vi se equivocando nesse aspecto, né? Querendo associar aqui o frio ou quente com o estado espiritual da pessoa. Olha, é melhor tu ser um gelado espiritualmente do que morno. Não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma associação à água. A água quente tem propriedades positivas para o homem, é útil para o homem, sim ou não? E a água, até para medicina, a água quente é usada para terapias e tudo mais. E a água fria também é importante para o homem, né? Para você ingerir, né? E tudo mais, né? Se hidratar. Então, tanto a água quente como a água fria tem muita utilidade, é boa, mas a água morna não. Dentro daquele contexto, talvez hoje você possa dizer, não, mas a gente pode usar água morna num tipo de chá específico. Ah, tá, tudo bem, tá? Nós temos que entender a mentalidade daqueles dias, né? O que ele está querendo dizer com aqueles dias. Então ele não está falando sobre temperatura de crente,
Ele está falando de água, né? Sobre ser aproveitado, né? Se ele fosse quente ou frio, ele seria aproveitado, mas a condição, agora sim, a condição de vida deles é assemelhada àquela água morna que os viajantes tomavam e que dava o quê? Vontade de vomitar. Não servia nem para hidratar e nem como processos terapêuticos, nada, né? Aí ele diz mais: assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou o quê? Rico e abastado. Qual era a condição da cidade? Muito rica, né? Rica e abastado, e não preciso de coisa alguma. Era assim que os crentes viviam lá. A gente está super bem. E aqui vai uma crítica, tá? Uma observação. Tem muita gente que pensa que como sinal da aprovação de Deus é porque está tudo bem na minha vida. Não, está tudo bem, eu estou prosperando, as coisas estão tudo bem, isso é sinal de que Deus está comigo. Será? Tem alguma base bíblica para fazer essa afirmação? Aqui é um exemplo de uma igreja que aparentemente estava tudo bem, mas ela tinha a aprovação de Deus? Não. E nós vamos verificar o contrário também, que muitas vezes as coisas estão mal, que as coisas estão apertadas, que está difícil, que está sob pressão, está com restrição, está, né, com dificuldade até financeira e tudo mais. No entanto, Deus está se agradando daquele povo. Então, não se iluda pensando que porque agora está tudo bem na minha vida é sinal que Deus está me aprovando. Não é parâmetro para esse tipo de julgamento. Não significa, ouçam bem, não significa também dizer que se está tudo bem é porque tem alguma coisa errada comigo. Não. Tem tempos em que Deus realmente, né, nos abençoa e faz com que esteja tudo bem. Há períodos na vida, há ciclos. Não tem problema nenhum, né? Você não precisa estar em crise para estar bem. Entenderam o que eu quis dizer? Dá para fazer essa avaliação, né? O que mais ele diz? Então, ele diz, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Aí ele diz, e nem sabes, ou seja, é uma igreja que não tinha consciência de si mesma, não olhava para si. Ela estava completamente assimilada com a sociedade, com o pensamento do mundo naqueles dias. Que tu és infeliz. Olha lá, eles não se achavam felizes porque tinham tudo, mas na perspectiva de Deus eles eram felizes? Não, porque a felicidade deles era uma felicidade terrena. Não era a felicidade conforme Deus. Infeliz, sim. Ele não chama de pobre, ele chama de quê? Miserável. Olha que contrassenso isso. Miserável, pobre, que mais? Cego. Os caras tinham colírio ultra sofisticado, ninguém no mundo tinha tal do colírio, os caras já tinham colírio. E Jesus chama eles de cego, seu cego. Os outros podem ter problema de visão, vocês são cego. E como assim a gente exporta tecidos caros? Vocês são nus. Que paradoxo isso, gente. Isso serve de alerta para nós. O quanto nós estamos assimilados com a cultura, o quanto nós estamos
flertando com o meio. Ah, mas todo mundo faz assim. Ah, mas o mundo hoje é desse jeito. Mas nós não somos desse mundo. Mas todo mundo faz desse jeito, por que nós não vamos fazer? É porque com Deus não é assim que se faz. Tá, mas é que nós estamos no século 21, pastor. Que coisa atrasada essas suas ideias. Pois é. Fazer o quê? Eu continuo entendendo que a gente não pode ser como a igreja de Laodiceia. Eu não quero ser uma igreja moderna. Eu não quero. Eu quero ser a mais antiga possível, mais bíblica possível. Isso não significa que nós não façamos uso dos recursos tecnológicos modernos. Claro, uma coisa não tem nada a ver. Eu estou falando com pensamento, com teologia, com discursos modernos que são assimilados pelo príncipe deste mundo. Isso não me interessa. Amém? E aqui nós fechamos nosso estudo sobre as igrejas mencionadas aí em Apocalipse. Perguntas? Acho que não passei o último. Aqui é a igreja de Laodiceia, tá? A cidade de Laodiceia. Aqui as ruínas da cidade. É muito grande as ruínas de Laodiceia. Essa aqui é só uma foto de um pedacinho dela. É muito grande, tem muita coisa lá. E aqui é um teatro. Olha o que era o tamanho do teatro. Está lá até hoje, né? O teatro do primeiro século é gigante. Aqui onde está essa pessoa, não sou eu, não é ninguém da nossa caravana, mas eu ministrei para o nosso grupo exatamente nesse ponto aqui, nessas escadarias. O grupo senta aqui, aí eu pude ministrar esse ensinamento ali em loco, né? É muito bacana, tá? Então no verso 19, Cristo afirma sua disciplina em amor e está falando aos crentes, né? Ele não está falando para o mundo, ele não está falando para a cidade lá de Laodiceia, ele está falando para a igreja que está na cidade de Laodiceia. É uma repreensão ao seu povo, tá? E ela correu o risco de não desfrutar mais da presença do Senhor. Esse é olha esse detalhe, tá? No verso, no final ali, ao vencedor daria sentar-se comigo no seu trono. Fazer uma observação, tá? A mais, antes de passar a pergunta ali que já levantou. Esse texto é um texto muito usado na evangelização. Ele diz ali, ó, eis que estou à porta e bato. Quem já ouviu isso no contexto evangelístico? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá, tudo bem, a gente entende isso no contexto evangelístico, mas aqui ele está falando no contexto evangelístico? Está falando para quem? Ele está falando para a igreja, está falando para crentes. É o Senhor Jesus dizendo: eu estou do lado de fora. Aqui na minha versão fala: preste atenção. Preste atenção. É o Senhor dizendo para a igreja: ei, eu não estou com vocês. Eu não estou do lado de dentro. Eu não estou tendo comunhão com vocês. Eu estou do lado de fora e eu estou batendo na porta. Esse bater da porta é o que? É a repreensão que eu estou fazendo a vocês. Se vocês ouvirem a minha repreensão, vocês vão estar abrindo a porta para eu entrar. E aí, se eu entrar, eu tenho comunhão com vocês. Caso contrário, vocês não têm nem nada comigo. Vocês são só uma instituição. Não tem nada comigo. Nota que fica bem diferente da questão do evangelismo aqui, né? Fica bem diferente, bem afastado disso, tá? E ele diz ao vencedor da lei: sentar-se comigo. Sentar é símbolo de quê? Sentar junto é símbolo de quê? De comunhão. Se vocês ouvirem minha repreensão, nós vamos sentar junto. Nós vamos estar juntos, nós vamos ter comunhão.
no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tu ias fazer uma pergunta? Nessa questão da mornidão, ela está relacionada à questão da igreja se parecer muito com o mundo. Seria isso? Podemos fazer esse paralelo, né? O fato de que, como eles se viam, né? Jesus quis usar o exemplo, como é que ele está recebendo a condição da igreja daqueles dias, ali da igreja de Laodiceia, como algo repulsivo. O estilo de vida deles é algo repulsivo para Jesus. O vômito não é uma expressão de eu estou repulsando, estou, né, ejetando isso que não me sentou bem, não me causa bem. Então a vida deles, mundana ou assimilada com os valores, com os conceitos do mundo deles, né, da sociedade, essa ideia de riqueza, e tudo isso como sendo valores centrais para eles, Jesus diz: olha, eu estou vomitando vocês. Essa é a ideia. Sabe por que eu pergunto? Na questão de Charles Spurgeon, diz que a igreja não pode atrair pela igualdade, mas sim pela diferença. Exato. Então seria mais ou menos esse contexto. Está correto? Nós vimos isso ao longo das cartas aqui, né? Quanto essa diferença é importante, né? Não é ser diferente por ser diferente, não, é ser diferente na natureza do pensamento e das ações, né? O mundo, ele segue uma direção, nós não podemos seguir a mesma direção, é o que Paulo falava lá aos romanos, certo? Perguntas? Qual que é naquela visão historicista a última igreja? Hã? Naquela visão historicista, qual que é a última? Seria Laodiceia. Que a igreja dos últimos dias seria assemelhada à igreja de Laodiceia. Eu acho que isso na Deus, né? Porque é onde ele fala, né, da vida. Aí fica no eu acho, né? O historicista, eu já tinha escutado essa questão da Laodiceia. Eis que estou à porta, é a segunda vinda, no caso. Eles vão forçar, digamos assim, dentro do texto, eles vão forçar elementos para justificar o pensamento. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que quando a gente precisa forçar um texto para adequar a minha ideia, eu estou fazendo o caminho inverso, né? Eu acho que o texto, ele tem primazia, o texto tem que falar antes de qualquer coisa. Então a minha ideia tem que se encaixar no texto, não o texto minha ideia, né? O caminho inverso. Seria parte do contexto. Beleza, gente? Alguma pergunta mais? Não? Ok. Então é o seguinte, eu preciso que vocês tenham um tanto de compreensão e paciência comigo, tá? Porque eu tenho por vezes demandas que me impedem de seguir por talvez aquilo que seria o ideal, a gente se encontrar toda semana aqui, mas eu não posso. Por exemplo, semana que vem eu vou estar ministrando, o presidente da nossa convenção pediu para eu estar lá na comunidade deles, para ministrar lá na comunidade. O que tem? Desligou? Não? Deixa eu mandar deles, houve um aviso aí também, tá, pessoal? O aviso vale para vocês também. Então, no próximo domingo, eu não vou poder estar ministrando, certo? Vou estar ministrando lá na cidade de Vacaria. No outro a gente retoma. Faremos a continuidade, capítulo 4, a visão do trono de Deus. É power, é forte, tá? Então vamos avançar. E no último final de semana de junho, igualmente não vamos ter, porque vai ser aniversário da minha filhota e nós vamos dar uma escapadinha como família, tá bom? Então, semana que vem não, na outra sim. Vocês compreendem isso? Tá bom.
Vamos agradecer ao Senhor? Amém. Um voluntário, por favor, erga a sua voz agradecendo a Deus. Deus de Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento, Pai, da qual o Senhor tem nos trazido, Pai, por ensino, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo esse conhecimento ao qual o Senhor está nos proporcionando, Pai, para que nós venhamos, Pai, ser bom e manejadores da tua palavra, Pai, e seguindo na tua ação doutrina, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai, ampliando a nossa visão, ampliando o nosso conhecimento. O Senhor veio estar trazendo cada vez mais entendimento para a igreja, Pai, cada vez mais conhecimento, Pai, para que nós possamos, Pai, avançar cada vez mais, Pai, no teu propósito, Pai, conduzindo, Pai, as pessoas, Pai, a tua verdade, Pai, a tua sã doutrina, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pedimos que o Senhor venha continuar, Pai, nos conduzindo, Pai, dessa forma, Pai, para que nós possamos, Pai, agradar o teu coração, Pai, não tendo, Pai, o entendimento errado em relação à palavra, mas a gente sempre procurando buscar, Pai, crescer, Pai, se desenvolver, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode dar um abraço.